Caros energéticos, vamos prosseguir pelo mundo sujo das privatizações brasileiras. Certamente a entrega descarada do patrimônio do Brasil, do povo brasileiro. Uma entrega descarada. Eu vou ler aqui um pouco para vocês, de vez em quando eu vou desviar aqui, porque são muitas informações, não é? E a gente deixa registrado aí. Com um pequeno intervalo entre as privatizações de Fernando Henrique, vamos dar um passeio macabro por Minas Gerais. Mesmo sendo uma coisa do estado de Minas Gerais, mas a gente não consegue desligar, desconectar de Fernando Henrique, porque ele estava participando. Vocês lembram como os estadunidenses assediaram a CEMIG? Quem que lembra? Todos. Se não, vamos saber um pouco mais. Por que eu chamo os caras de estadunidenses? Porque são dos Estados Unidos da América do Norte. Só que a América do Norte é Canadá, Estados Unidos e México. Então, o canadense é norte-americano, o mexicano é norte-americano. Então, eu não posso chamar os caras dos Estados Unidos de norte-americanos, porque eles não são donos da América, certo? Das Américas, da América lá, né? Então, nascer nos Estados Unidos, estadunidense. É isso aí. Podemos contar como páginas de um livro drama, escrito por nós, vocês e eu, né? Nós podemos escrever e contar, então, essa história dessa maneira. Em certa sexta-feira, exatamente 5 dias antes da privatização da CEMIG, que é uma empresa símbolo dos mineiros, o rei das maracutaias privatistas, chamado Fernando Henrique Cardoso, que hoje posa aí como democrata, como bonzinho, nada. É um privatista, um lesa-pátria, um criminoso, né? É um nome que não pode ser esquecido, né? Ele, 5 dias antes, então, dessa sexta-feira que eu estou falando para vocês, ele assinou um fatídico decreto por meio do qual esse falso democrata autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, o BNDES, a conceder empréstimos com dinheiro do trabalhador brasileiro para empresas estrangeiras. Então, uma sexta-feira, 5 dias antes da privatização parcial da CEMIG, Fernando Henrique assinava, então, esse fatídico decreto autorizando que o BNDES emprestasse dinheiro a empresas estrangeiras. E, lógico, o dinheiro do BNDES, vocês sabem de onde vem, do seu bolso, né? Dos impostos que a gente paga diuturnamente, né? O banco, na verdade, foi criado para dar impulso ao desenvolvimento brasileiro. Olha só, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Era para dar impulso ao desenvolvimento do Brasil. Mas aí, inclusive, estava proibido de financiar empresas estrangeiras. Mas, 24 de maio de 1989, né? Estamos até numa data próxima de aniversário disso aí, Fernando Henrique escancarou os cofres do BNDES às multinacionais para que comprassem nossas estatais. Ao mesmo tempo, o banco foi proibido de conceder empréstimos às estatais brasileiras, responsáveis por setores estratégicos da infraestrutura básica brasileira. Vocês entendem isso? Como é que um democrata, ele se diz democrata, abre as portas de um banco de fomento nacional para as empresas estrangeiras e fecha para as empresas que deveriam fomentar o desenvolvimento nacional de setores estratégicos brasileiros? Não, sem empréstimo para as outras sim, qualquer uma lá de fora, certo? Na quarta-feira seguinte, olha lá, é o nosso livro que nós estamos escrevendo. Um grupo dos Estados Unidos comprou 1/3 das ações da CEMIG por 2 bilhões de reais. 1/3 das ações da CEMIG por 2 bilhões de reais, com metade desse valor financiado pelo BNDES, pelo nosso dinheiro.
os americanos dos Estados Unidos vieram aqui e compraram 1/3 das ações da CEMIG com um dinheiro cuja metade era nosso. Ou seja, então a gente deveria ser 50% sócio. O tanto que os americanos lá dos Estados Unidos foram sócios, nós, cidadãos, ou os mineiros, deveriam ter a metade daquilo, porque o dinheiro deles caiu. Eles pagaram 2 bilhões, se eles pagaram 2 bilhões, então 1 bilhão de reais era dinheiro do povo. A submissão do governo brasileiro aos interesses de outros países, como esse arrombamento mesmo do BNDES pelas multinacionais, essa pergunta é uma pergunta que eu faço sobre essa própria pergunta, se quanto FHC levou, não é? Essa submissão não é só de Fernando Henrique, como nós estamos falando do período dele, ele que era submisso. Agora, se ele fazia tanto para os estrangeiros, ele tinha que levar alguma coisa. Gente, isso aí, né, ele não fazia por fazer, depois ia jantar, tomar leite com biscoito, né, ou com amante lá para Paris. Nada disso. Ele levou alguma coisa assim. Alguma coisa. Por exemplo, nas vésperas do leilão da Light, o desgoverno brasileiro cedeu a uma série de pressões dos abutres, compradores de lucros em potencial. Coube a Helena Landau, nada a ver com a Ford, diretora de desestatização do BNDES, imagina. E logo depois, como prêmio diretora de um banco estrangeiro, coube a ela anunciar as mudanças, as atitudes que o governo, na linguagem complicada de sempre, para que o povo não entendesse. Entenderam? Isso aí, porque eles falam, não é porque eles falam bonito, eles procuram fazer falar, mas falar bem complicadinho, que é para você não entender, né? Uma linguagem complicada de sempre, né, que ela falou, anunciou as medidas do Fernando Henrique, para que o Zé Povo, né, o cidadão, não entendesse a gravidade das decisões do desgoverno. Então guardem isso, porque nós vamos continuar na terça-feira que vem, tá bom? Caros energéticos, nós vamos continuar com o assunto na próxima terça-feira, porque é muita sujeira contra o povo brasileiro, é muita sujeira contra o Brasil. Obrigado por participar conosco, certo? É um assunto muito sério, é muito bom que vocês estejam aqui. Contribua com likes, comentários, perguntas, inscrições e o que seja necessário para que continuemos fazendo o nosso trabalho gratuito, né? Sejam bem-vindos sempre. Eu aguardo vocês aqui no canal do Vetor Elétrico às 19h15 de terças-feiras no YouTube. Certo? Até lá então.